A faxineira apareceu de vestido vermelho, e o milionário a confrontou na frente de todos. Ela tinha passado 3 horas limpando aquele mesmo salão naquela tarde, até que ele perguntou quem ela era, e as 3 palavras dela o deixaram completamente sem palavras. Apoie o canal, deixando seu like e comentário, e vamos para a nossa história. Eduardo Carvalho nunca imaginara que aquela noite seria diferente das outras 200 e tantas noites de gala que havia atravessado nos últimos 15 anos. Eram sempre iguais, pensou enquanto ajustava o nó da gravata no espelho do banheiro executivo do 23º andar. O mesmo banheiro que Renata Souza havia limpado 3 horas antes, com a mesma precisão de sempre, esfregando o mármore português até não restar nenhuma mancha, secando os espelhos com pano de microfibra até que a superfície refletisse como água parada. Eduardo não sabia disso. Eduardo não sabia nada sobre o banheiro além de que estava limpo. Nunca havia pensado sobre isso. O nó ficou perfeito na 3ª tentativa. O terno azul marinho bem cortado sobre os ombros largos, ligeiramente curvados pela tensão de uma semana que havia começado com uma reunião de conselho às 7 da manhã de segunda e terminaria, em teoria, com aquela festa de encerramento de ano da Carvalho Holding, que ele mesmo havia mandado organizar, mas da qual não sentia qualquer vontade de participar. 41 anos. 232 funcionários diretos, 618 terceirizados, 180 milhões de reais em receita no último exercício. Eduardo sabia esses números de cor porque os repetia em reuniões, em entrevistas, em almoços com investidores, mas quando os repetia para si mesmo no espelho, como naquela noite, eles soavam ocos, como caixas bem embaladas, sem nada dentro. Havia uma olheira discreta sob o olho esquerdo que o maquiador havia coberto com produto antes do evento. Um detalhe que o próprio Eduardo havia percebido com uma estranheza calma, como quem nota que o próprio rosto já não lhe pertence completamente. 2 anos sem dormir mais de 5 horas por noite. Não era insônia, ele se dizia. Era ritmo de trabalho, era dedicação, era o preço do sucesso. Mas às 3 da manhã, quando o teto do apartamento de 240 metros quadrados no Itaim Bibi pesava sobre ele como laje de concreto, Eduardo sabia que a palavra certa não era nenhuma dessas. A palavra certa era vazio. Um vazio que havia chegado aos poucos, quase sem ser percebido, instalando-se nas lacunas entre reunião e reunião, entre um jantar de negócios e outro, entre o filho mais velho mandando mensagem de aniversário por WhatsApp e o mais novo nem mandando. 4 anos de divórcio, 2 filhos em Moema, com a ex-esposa Verônica, que havia sido precisa e cirúrgica na separação, como era precisa e cirúrgica em tudo. Você nunca estava aqui mesmo quando estava, ela havia dito no dia que assinou os papéis. Sem raiva, sem drama, apenas constatando um fato. Eduardo havia guardado aquela frase em algum lugar do peito onde guardava as coisas que não conseguia processar. O salão nobre do edifício Ômega foi transformado para o evento com aquela eficiência cara de quem sabe exatamente o que a palavra luxo significa em termos práticos. Arranjos de flores brancas e douradas sobre cada mesa, lustres de cristal derramando luz quente sobre as conversas, garçons de luva branca circulando com bandejas de champanhe Dom Perignon e canapés que custavam mais por peça do que a refeição diária de boa parte dos que limpavam o prédio todo dia. O murmúrio das conversas tinha aquela qualidade específica dos eventos corporativos de alto padrão. Discreto, calculado, onde cada gargalhada era medida e cada elogio era investimento. Eduardo circulava com o sorriso treinado, cumprimentava, apertava mãos, respondia com frases curtas sobre os bons resultados do ano e os planos ambiciosos para o próximo. Era bom nisso. Havia ficado tão bom nisso que às vezes duvidava se sabia fazer outra coisa. Foi quando viu o vestido vermelho. Não foi imediato.
Foi um movimento na periferia do campo visual, aquela perturbação que acontece quando algo não se encaixa no padrão estabelecido. O salão era uma composição de tons neutros, beges, pretos, cinzas, os dourados dos adereços e dos arranjos, e o vermelho daquele vestido era uma nota fora da partitura. Eduardo virou a cabeça de forma natural, como quem segue um reflexo, e viu Renata Souza entrando pela porta do salão com a postura de alguém que acabou de tomar uma decisão irreversível. Ela tinha 34 anos e o vestido vermelho era de veludo, com decote discreto e corte que caía sobre o corpo com uma elegância que não devia nada a quem o havia fabricado, devia tudo a quem o usava. Renata havia alugado aquela peça por 280 num brechó de grife em Pinheiros. 2 meses de economias em cima dos 1.950 mensais que ganhava como faxineira do edifício Ômega. Havia combinado cada centavo com uma planilha que mantinha no celular, onde cada despesa era registrada até o valor do condicionador de cabelo. O vestido ficava no item classificado como investimento pessoal, uma categoria que ela mesma havia criado há 6 meses, porque havia percebido que se não criasse um nome para aquilo, nunca daria espaço para existir. Pela primeira vez em anos, havia criado espaço para alguma coisa que era só dela. O cabelo estava escovado e preso numa trança lateral que Dona Cida, a vizinha do 304, havia feito às 18 horas na cozinha pequena do apartamento de 38 metros quadrados no Tatuapé, enquanto Isabela, a filha de 11 anos de Renata, assistia a um vídeo no tablet sentada na cama. "Você vai arrasar", Dona Cida havia dito com uma convicção que não deixava espaço para dúvida. E Renata havia rido com um riso pequeno e verdadeiro, aquele tipo de riso que sai quando alguém te vê de verdade num momento de vulnerabilidade. Isabela havia levantado os olhos do tablet e dito: "Você tá linda, mãe", com aquela diretividade sincera de 11 anos que dispensa qualquer qualificação. Renata havia engolido alguma coisa que apertava na garganta e respondido: "Obrigada, filha", com voz firme. O convite havia chegado de forma tortuosa e legítima ao mesmo tempo. Patrícia, filha de Marta, a supervisora direta de Renata, havia recebido 2 convites para o evento da Carvalho Holding por conta de um fornecimento de flores que o namorado dela fazia para o grupo. Na última quinta-feira, Patrícia aparecera na sede do serviço de limpeza, onde Renata pegava seus materiais e dissera, com aquela descontração casual de quem oferece coisa pequena: "Renata, eu não vou conseguir ir. Você quer o convite?" Renata havia ficado parada por 3 segundos que pareceram muito mais, naquele salão que ela limpava todas as terças e sextas, com aquele lustre que ela conhecia desde que fora colocado. Havia 2 anos, quando o condomínio havia renovado a iluminação e ela havia passado meia hora tirando a poeira de cada cristal com cuidado, um a um. Ela queria muito, e isso em si já era suficiente. Renata entrou pelo saguão do edifício Ômega, pela porta principal, não pela lateral de serviço que usava todo dia. A recepcionista de evento na entrada havia olhado o convite, conferido a lista, encontrado o nome da titular e dito com educação profissional: "Seja bem-vinda". Renata havia respondido com um aceno de cabeça e caminhado em direção ao salão, sentindo o mármore sob os sapatos de salto médio, os únicos que possuía, comprados há 3 anos para o casamento de uma prima, e pensando com uma clareza estranha: "Eu sei cada mancha desse mármore". Sabia mesmo. Havia uma irregularidade perto da segunda coluna da esquerda, onde o material tinha ficado levemente desnivelado durante a instalação, e que acumulava água quando alguém passava com carrinho molhado. Ela sempre parava um segundo a mais ali. O salão estava diferente com as flores e as luzes. Ela sabia que estaria, mas saber e ver eram coisas distintas.
Ficou parada por um momento perto da entrada, olhando para os lustres que ela conhecia com intimidade de quem os havia limpo, agora acesos em toda a extensão dourada. Havia algo de vertiginoso naquilo. Não desconforto, mas o espanto de ver uma coisa familiar completamente transformada pela presença de quem a habitava de outro ângulo. Ela respirou fundo, pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passou e deu o primeiro gosto com uma atenção plena que vinha de alguém que havia decidido que aquela noite era sua. Foi quando Eduardo Carvalho se aproximou. Ele não havia planejado. Havia olhado para aquele vestido vermelho, para aquela postura de alguém descobrindo o território desconhecido com toda a atenção do mundo, e havia sentido um impulso que reconheceu tarde demais como curiosidade genuína, algo que havia desaparecido do seu repertório emocional há tanto tempo que precisou de um segundo para identificar o que era. Atravessou o salão com passada natural, o copo de uísque na mão esquerda, o sorriso de anfitrião no rosto, e disse com aquela autoridade discreta de quem está acostumado a não precisar se apresentar: "Desculpe, mas preciso confirmar sua credencial. Não te vi na lista." Era verdade que não a havia visto. Era mentira que tinha como ter visto. Ele não havia passado os olhos pela lista em momento algum. O que havia acontecido era mais simples e mais honesto. Havia notado que ela não se enquadrava no padrão visual daquele salão de uma forma que ele não conseguia nomear imediatamente, e havia deixado aquele impulso se transformar numa abordagem que soava legítima, mas era, no fundo, uma pergunta disfarçada de protocolo. Renata o olhou. Não desviou o olhar, não hesitou, não enrubesceu. Havia uma qualidade naquele olhar, direta, completamente livre de subserviência ou de desafio calculado, que Eduardo não conseguia classificar porque não pertencia ao repertório de olhares que conhecia. Ela disse, com uma voz firme e tranquila, que não precisava elevar o tom para ocupar o espaço: "Eu limpo esse salão." 3 palavras. Eduardo ficou parado. Não era a resposta que esperava. Não que esperasse qualquer resposta específica, mas a mente treinada em décadas de conversas corporativas havia preparado, automaticamente, o processamento para um conjunto limitado de possibilidades, e nenhuma delas era aquela. Havia algo na afirmação que não era desafio, não era ressentimento. Era simplesmente a verdade dita, com uma dignidade tão absoluta que funcionava como espelho. E Eduardo ficou olhando para aquele espelho por um segundo mais longo do que deveria em qualquer conversa social. "Tenho o convite aqui." Renata continuou, sem alterar o tom, abrindo a pequena bolsa dourada, também de Dona Cida, emprestada junto com um brinco de pérola, e retirando o envelope branco com a logo da Carvalho Holding impressa em relevo. "Recebi de Patrícia Menezes, que não pôde comparecer." Entregou o envelope com uma firmeza que não pedia permissão. "Se quiser que eu vá embora, eu entendo. Mas eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um." Eduardo pegou o envelope. Abriu, conferiu. O nome estava lá: Patrícia Menezes e acompanhante. E havia uma linha em branco no campo de acompanhante que justificava a presença de qualquer pessoa. Ele devolveu o envelope. Sentiu com uma precisão desconfortável que o constrangimento naquela interação era inteiramente seu. Olhou para aquela mulher de vestido vermelho que havia limpo o salão onde estava 3 horas antes, e havia chegado pela porta da frente e havia dito a verdade sem floreio, e disse apenas: "Fica, por favor." Renata inclinou ligeiramente a cabeça, num gesto que não era agradecimento nem confirmação, era apenas reconhecimento. Pegou de volta o envelope, dobrou com cuidado e guardou na bolsa dourada. Eduardo percebeu que estava esperando alguma coisa. Talvez um sorriso de alívio, talvez um obrigado que sinalizasse que a hierarquia havia sido restabelecida de alguma forma sutil.
Não veio nada disso. Renata apenas virou o rosto de volta para o salão e continuou olhando para os lustres com aquela atenção calma que havia chamado a sua atenção desde o início. Você realmente limpou aqui hoje, Eduardo disse. Não era pergunta. Saí às 16 horas. Ela respondeu, sem tirar os olhos dos cristais. Eles acenderam isso antes das 18. Eu nunca tinha visto aceso com toda a capacidade. Eduardo seguiu o olhar dela para cima. Havia olhado para aquele lustre centenas de vezes ao longo dos 2 anos, desde que o condomínio havia trocado a iluminação, e nunca havia visto da forma que ela estava vendo. Com o conhecimento de cada peça, com a memória das mãos que o haviam limpo, com o espanto genuíno de alguém para quem aquilo ainda tinha o poder de causar espanto. Sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Não era pena. Era mais parecido com vergonha, mas não a vergonha performática de quem foi pego fazendo algo errado. Era uma vergonha mais quieta e mais funda, a vergonha de perceber que havia estado olhando para algo sem nunca realmente ver. Posso te fazer companhia por alguns minutos? Eduardo perguntou, e pela primeira vez naquela noite a pergunta foi genuína, sem o verniz corporativo que envolvia tudo que dizia em eventos assim. Renata o olhou de novo. Desta vez, houve uma avaliação rápida e precisa, do tipo que ela havia desenvolvido ao longo de anos, trabalhando em ambientes onde precisava ler situações com rapidez. Se quiser, ela disse, com uma neutralidade que não era hostilidade, mas também não era convite. Era espaço. Deixava a escolha inteiramente com ele. Eles foram até a coluna do fundo, longe do centro do salão, onde as conversas se adensavam em grupinhos de networking discretamente calculado. Eduardo pegou 2 taças de champanhe da próxima bandeja que passou e ofereceu uma. Renata aceitou sem cerimônia, trocando a que estava quase na metade pela cheia. Havia algo de libertador naquele gesto tão direto, sem o balé social de recusar por cortesia e aceitar na insistência, sem o protocolo tácito de fingir que não queria o que queria. Eduardo Carvalho, ele disse, e não acrescentou mais nada. Sem o cargo, sem o nome da empresa, sem o número de funcionários ou o volume de receita, que normalmente seguia aquela apresentação como uma sombra bem vestida. Renata Souza. Ela respondeu com a mesma economia. O silêncio que se instalou não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando 2 estranhos descobrem, ao mesmo tempo, que não precisam preencher o espaço entre eles com ruído. Eduardo não era capaz de lembrar quando havia estado num silêncio assim, pela última vez, sem a sensação de que estava desperdiçando tempo que poderia ser usado para fechar alguma coisa, resolver alguma coisa, adiantar alguma coisa. Você conhece esse salão, Eduardo disse eventualmente, não como provocação, como observação. Conheço, Renata confirmou. Pausa. Aquela mancha no segundo painel de madeira da esquerda, ela disse, apontando com discrição para um ponto na parede, é do derramamento de vinho tinto no evento de outubro do ano passado. O cliente entornou um copo inteiro às 11 da noite, quando a empresa de limpeza já tinha ido embora. Cheguei na manhã seguinte e estava seco. Tivemos que usar produto específico. Virou o rosto para Eduardo. Ficou. Dá para ver se souberam de olhar. Eduardo olhou para a parede. Havia uma descoloração quase imperceptível, levemente mais escura que o entorno, que ele nunca havia notado. 2 anos vindo aqui, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. As marcas ficam, Renata disse, com uma simplicidade que não tinha intenção alegórica, mas soou como uma. Às vezes a madeira absorve e pronto. Eduardo ficou olhando para a mancha por um momento mais longo do que a situação requeria. Havia algo naquilo, na existência daquela mancha que ele nunca havia visto, que estava ali o tempo todo, que alguém havia tentado limpar e não conseguido completamente, que ressoava de uma forma que ele não estava preparado para examinar naquela noite num evento corporativo. Ele bebeu o champanhe.
Você sabe o nome dos seguranças? Ele perguntou depois de um momento, porque havia lembrado do que havia pensado quando ela disse as 3 palavras. Que havia uma intimidade no conhecimento dela sobre aquele espaço que era completamente diferente do tipo de conhecimento que ele tinha, que era abstrato, gerencial, de cima para baixo. Todos, Renata disse. O Cláudio é o mais antigo, 17 anos de casa. A filha dele entrou na faculdade de enfermagem no ano passado. Ele mostrou a foto da formatura do cursinho. O Wander está grávido. A esposa, quer dizer, é o primeiro filho deles, deve nascer em fevereiro. O Marcos está juntando dinheiro para tirar a habilitação. A Simone faz plantão duplo às sextas, porque o ex-marido atrasou a pensão. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei o nome da faxineira do meu escritório, disse. A frase saiu de uma forma que não havia planejado. Direta demais, descoberta demais para uma conversa com uma estranha numa festa corporativa, mas havia dito, e a palavra não voltava. Renata o olhou. Não havia julgamento naquele olhar. Havia apenas o registro de uma verdade sendo dita. Glória, ela disse. Glória Ferreira está no seu andar há 3 anos. Tem um neto com paralisia cerebral que ela ajuda a cuidar às terças e quintas depois do expediente. Algo se moveu no peito de Eduardo. Não era um sentimento que reconhecia prontamente porque havia ficado fora de uso por tempo suficiente para perder os contornos. Era alguma coisa entre admiração e vergonha, entre reconhecimento e desconforto, entre o impulso de se defender e a percepção de que não havia defesa para aquilo que estava sentindo. Como você sabe? Ele perguntou. A gente conversa, Renata disse, com uma naturalidade que tornava a resposta ainda mais precisa. Na hora do café, na troca de turno, quando cruza no corredor, a gente conversa. Uma pausa pequena. Ninguém conversa com a gente normalmente. Então, quando alguém conversa, a gente lembra. Eduardo olhou para ela, para o vestido vermelho que era exatamente o que era. Uma peça alugada que ela havia escolhido com cuidado e havia chegado usando com uma dignidade que não devia nada a nenhum dos ternos e vestidos de grife que circulavam pelo salão. Para a trança lateral que alguém havia feito com carinho. Para as mãos que seguravam a taça de champanhe sem nenhuma afetação, da mesma forma que seguravam tudo, ferramentas de trabalho, bolsa emprestada, convite que garantia o direito de estar ali. Pela primeira vez em anos, Eduardo Carvalho sentiu curiosidade genuína por outra pessoa, não o interesse calculado de quem avalia parceiro comercial ou potencial aliado. Curiosidade da espécie mais simples e mais rara. A vontade de saber mais sobre alguém, sem ter nenhuma outra razão, além de que aquela pessoa era interessante. Você veio aqui para ver o salão aceso, ele disse. Não era acusação, era compreensão. Renata considerou a frase por um momento. Vim aqui porque nunca tinha vindo, ela disse. Em 9 anos limpando esse prédio, nunca tinha entrado por essa porta. Olhou para o lustre de novo. Achei que merecia ver uma vez. A palavra merecia ficou no ar entre eles com um peso específico. Eduardo pensou nos últimos 15 anos de eventos idênticos que havia atravessado sem nunca realmente estar presente em nenhum deles, sem nunca olhar para cima, para ver a luz dos lustres, sem nunca saber o nome de quem limpava os espelhos do banheiro antes de ele chegar. Pensou na olheira que o maquiador havia coberto, nas 5 horas de sono, no teto de 240 metros quadrados que pesava como laje. Você merecia, ele disse, com uma simplicidade que surpreendeu os dois. Renata bebeu o champanhe. Não respondeu, mas havia um movimento muito pequeno nos cantos da boca que não chegou a ser sorriso, mas era alguma coisa na mesma direção. Eles ficaram ali por 40 minutos encostados naquela coluna, longe do centro do salão, enquanto o evento acontecia ao redor deles com toda a sua eficiência dourada. Eduardo perguntou sobre o trabalho, não com a curiosidade clínica de quem pesquisa uma realidade distante, mas com a atenção de alguém ouvindo de verdade.
Renata falou sobre os 9 anos no edifício Ômega, sobre o turno das 6 às 14, sobre o carrinho de limpeza que havia quebrado 2 vezes e sido remendado porque a empresa terceirizada atrasava a substituição, sobre o mármore do banheiro e a irregularidade perto da segunda coluna onde a água acumulava. Eduardo ouviu coisas sobre o seu próprio prédio que não sabia e nunca havia pensado em perguntar. Havia um incômodo naquilo, mas era um incômodo produtivo. O tipo que aparece quando uma crença confortável começa a mostrar as suas rachaduras. Você tem filhos? Ele perguntou eventualmente. Uma filha, 11 anos. O rosto de Renata mudou de uma forma que Eduardo percebeu imediatamente. Não amoleceu. Ficou mais vivo. Havia uma diferença. Isabela. Ela sabe que você está aqui? Foi ela que me disse que eu estava linda, Renata disse. E desta vez o sorriso foi completo, rápido, genuíno. Eduardo sentiu algo apertar no peito com uma precisão que não esperava. Pensou nos 2 filhos em Moema. Na última mensagem do mais velho, "Feliz aniversário, pai", com um emoji de bolo, que havia respondido com um obrigado e reticências, porque não havia conseguido achar mais palavras. Na última vez que havia realmente falado com qualquer um dos 2. Semanas, talvez mais. Os meus têm 15 e 17, ele disse, depois de um momento que era mais longo do que deveria. Você está aqui hoje à noite, Renata disse. Não era acusação, era apenas observação, entregue com a mesma precisão econômica das 3 palavras de antes. Eduardo não respondeu imediatamente. Olhou para o centro do salão, onde os executivos da Carvalho Holding circulavam com os sorrisos treinados, os copos na mão, as conversas calculadas. O evento que ele havia mandado organizar, o encerramento do ano de uma empresa que ele havia construído com precisão cirúrgica durante 2 décadas. E ele estava ali encostado numa coluna com uma mulher que havia limpado o salão 3 horas antes, sentindo com uma clareza que não tinha experimentado em muito tempo que aquela era a conversa mais real que havia tido em meses. Há 2 anos não consigo dormir mais de 5 horas, ele disse. As palavras saíram sem a mediação habitual, sem o filtro corporativo. Depois de ditas, esperou o impulso de recuar, de qualificar, de transformar em anedota de executivo ocupado. O impulso não veio. Renata o olhou com atenção. Todo dia? Ela perguntou. A maioria. Ela assentiu devagar, sem oferecer solução, sem fazer a face de consternação educada que as pessoas normalmente faziam quando ele mencionava aquilo nas raras vezes que mencionava. Apenas registrou. Havia algo de profundamente descansante naquilo. Ser ouvido sem ser imediatamente conectado, sem a pressa de quem quer resolver para poder seguir em frente. O diretor de operações da empresa passou perto deles e acenou para Eduardo com o copo. Eduardo acenou de volta com um gesto mínimo. O diretor olhou para Renata com a fração de segundo de avaliação que os olhares treinados em ambientes como aquele fazem automaticamente e cujo resultado é invisível, mas absolutamente legível para quem está acostumado a ser avaliado assim. Renata não mostrou o que havia percebido. Eduardo mostrou o que havia percebido, que ela havia percebido. Você não precisa ficar aqui se não quiser, Renata disse, com uma tranquilidade que não era provocação. Estou aqui porque quero estar, Eduardo respondeu, e foi a primeira coisa verdadeira que disse em todo o evento antes de conversar com ela. Às 22 horas, o diretor de RH subiu ao microfone para o discurso de encerramento do ano. O salão se reconfigurou em direção ao palco improvisado. Eduardo e Renata ficaram onde estavam, da coluna do fundo, ligeiramente separados da reorganização geral, 2 pontos fora do movimento coletivo. Você vai lá? Renata perguntou, indicando o centro do salão, com um leve movimento de queixo. Em algum momento terei que ir, Eduardo disse. Então vai, ela disse com a simplicidade de quem não cria drama onde não há necessidade de drama. Eduardo foi.
Ficou parado perto do grupo dos diretores, sorrindo nos momentos certos, enquanto o discurso acontecia, aplaudindo com a cadência correta. De onde estava, conseguia ver o vestido vermelho junto à coluna do fundo, imóvel, a taça na mão, olhando para o lustre. Não conseguiu prestar atenção no discurso. Quando o aplausou, final dissipou o grupo. Eduardo voltou para a coluna. Renata estava se preparando para sair. Havia tirado a taça vazia da bandeja de um garçom que passava e pegado a bolsa dourada. "Vou indo", ela disse, com a mesma naturalidade de quem diz isso quando de fato está indo e não quando quer ser convencida a ficar. "Posso te chamar um carro?" Eduardo perguntou. "Tenho o bilhete do ônibus", Renata respondeu, sem nenhum constrangimento naquela informação, sem nenhuma necessidade de defendê-la ou suavizá-la. Eduardo abriu a boca para dizer alguma coisa e fechou. Havia um conjunto de frases que vinham automaticamente em momentos como aquele. Frases de cortesia, de insistência gentil, de oferta renovada, e percebeu que nenhuma delas servia para aquela pessoa. Não porque ela fosse difícil, mas porque ela era direta. E com pessoas diretas, as frases de preenchimento soavam como o que eram. "Foi uma conversa boa", ele disse por fim. Renata o olhou uma última vez com aquela atenção plena que havia sido a primeira coisa que ele havia notado. "Foi", ela concordou. Havia algo na forma, como disse, que não era mera cortesia. Era o mesmo tipo de verdade econômica que havia entregado em tudo o que havia dito naquela noite. E então foi embora, atravessando o salão em direção à saída com a postura erguida e cautelosa de antes. O vestido vermelho movendo-se entre os beges e pretos, até desaparecer pela porta. Eduardo ficou olhando para o ponto onde ela havia sumido por um tempo que não conseguiu medir. Depois, olhou para a coluna onde haviam passado 40 minutos, para a mancha de vinho no segundo painel de madeira da esquerda, que agora seria impossível não ver toda vez que entrasse naquele salão. Para o lustre de cristal que Renata havia limpo e nunca havia visto aceso até aquela noite. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Carvalho foi para casa pensando em outra coisa que não fosse trabalho. Dormiu 6 horas. Na manhã seguinte, chegou ao escritório do 23º andar às 8h20, 20 minutos mais tarde do que o habitual. Uma anomalia que sua assistente Fernanda registrou com uma sobrancelha levemente levantada, sem dizer nada. Eduardo caminhou pelo corredor em direção à sala de reuniões, onde o café já estava posto, e no meio do caminho, parou. A mulher de uniforme cinza que passava o pano no vidro da divisória interna estava de costas para ele. Cabelo grisalho preso com grampo. Movimento circular preciso. "Com licença", Eduardo disse. A mulher se virou com o sobressalto discreto de quem não está acostumado a ser chamado naquele contexto. Tinha uns 50 e poucos anos, rosto com linhas de cansaço que não eram desgosto, apenas tempo. "Você é a Glória?", ele perguntou. Ela ficou completamente imóvel por um segundo. "Sim", disse, com uma cautela que Eduardo reconheceu. A cautela de quem não sabe o que esperar de uma pergunta feita por alguém que normalmente não pergunta nada. "Eu sou Eduardo", ele disse. "Obrigado pelo trabalho." Glória ficou olhando para ele por um momento que era levemente mais longo do que confortável, como se estivesse verificando se havia ironia ou armadilha naquilo. Não havia. "Obrigada", ela disse eventualmente, com uma voz que tinha uma qualidade que Eduardo não esperava. Não era gratidão servil, era a dignidade de alguém que havia feito o trabalho bem feito por anos sem ser visto e acabava de ser visto. "Obrigada, Eduardo." Ele foi para a sala de reuniões com aquela frase dentro do peito e ficou lá por alguns minutos antes de o café esfriar, pensando que havia demorado 3 anos para fazer aquilo e que Renata havia feito aquilo todo dia, por 9 anos, sem nunca ter que ser lembrada de que as pessoas ao seu redor existiam. Nos dias seguintes, Eduardo fez coisas que não havia feito em anos.
Pequenas coisas, quase imperceptíveis para quem olhava de fora, mas que para ele carregavam o peso específico de hábitos quebrados depois de muito tempo enrijecidos. Na terça-feira, aprendeu o nome do porteiro do turno da tarde. Seu Benedito, 62 anos, vindo de Minas Gerais há 38. Na quarta, perguntou para a Fernanda como havia sido o final de semana dela, e ouviu de verdade a resposta, que envolveu uma festa de aniversário da sobrinha e um bolo que desandou, e ficou ali parado no corredor por 3 minutos ouvindo sobre o bolo, com uma atenção que a deixou ligeiramente desconcertada. Na quinta fez o que havia estado pensando desde a segunda-feira. Pesquisou o endereço da padaria Sabor do Tatuapé. Não havia sido difícil encontrar. Uma busca rápida, o nome que Renata havia mencionado de passagem durante a conversa, tem uma padaria perto de casa, que abre às 5h30, às vezes eu paro antes do trabalho, eles fazem pão na chapa que vale o ônibus. Dita com aquele prazer simples e concreto de quem fala de uma coisa boa, sem precisar qualificá-la. Eduardo havia anotado mentalmente com o mesmo reflexo que usava para registrar informações de negócio, só percebendo mais tarde que havia feito isso. Na sexta-feira, às 6h50 da manhã, o carro preto parou na esquina da rua Tuiuti, com a Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. Eduardo desceu sozinho, sem o motorista que normalmente o acompanhava. Havia pedido que ficasse esperando numa rua paralela, sem conseguir explicar completamente por que precisava daquilo, apenas sabendo que precisava. A padaria Sabor do Tatuapé tinha fachada de azulejo branco com letreiro verde, mesas de plástico na calçada, sob uma toldo cor de laranja, levemente desbotado pelo sol de várias estações, e o cheiro de pão saindo do forno, misturado com café, que chegava até a rua como um anúncio físico. Eduardo ficou parado na calçada por um momento, de terno azul marinho, num bairro que acordava em jeans e camiseta, sentindo a dissonância de forma nítida e decidindo que não importava. Entrou, pediu 2 cafés com leite e 2 pães na chapa. Sentou numa mesa da calçada, esperou. Às 7h08, Renata apareceu na esquina. Ela estava de uniforme de trabalho, calça preta, blusa cinza com o logo da empresa de limpeza no peito esquerdo, tênis branco que havia sido branco em algum momento anterior, cabelo preso, mochila no ombro, o passo rápido de quem tem um horário para cumprir e conta os minutos. Levou 3 passos dentro do campo visual da padaria para ver Eduardo. Parou. Não foi um parar de susto. Foi o parar de quem processa uma informação inesperada, com a mesma eficiência que processa qualquer outra coisa. Eduardo levantou levemente a mão em cumprimento. Um gesto pequeno, sem exagero. Renata ficou parada por mais 2 segundos, que continham uma avaliação completa. Depois caminhou até a mesa. "Você sabe onde eu trabalho", ela disse. Não era acusação, mas era uma pergunta real. "Você mencionou a padaria", Eduardo disse. "E o horário. Não foi difícil." Pausa. "Posso ter sido levado demais nisso." Renata olhou para os 2 cafés, para os 2 pães na chapa. Puxou a cadeira e sentou. "Tenho 20 minutos", ela disse. Foram os melhores 20 minutos da semana de Eduardo. Renata comeu o pão na chapa com uma atenção satisfeita. "Eles usam manteiga de verdade. Você sente a diferença." E bebeu o café com leite segurando a xícara com as 2 mãos, um gesto que tinha algo de reconfortante na sua simplicidade. Eles falaram sobre a noite da festa, sobre a glória do 23º andar que Eduardo havia ido conhecer na manhã seguinte. E Renata ouviu aquilo com uma atenção que tinha uma qualidade diferente da cortesia. Era o reconhecimento genuíno de alguém que havia dito uma coisa e visto aquela coisa acontecer. "Você foi lá", ela disse. "Fui", Eduardo confirmou. Renata olhou para o café por um momento. Como ela reagiu? Eduardo pensou na frase de Glória. "Obrigada, Eduardo", dita com aquela dignidade específica. Ela ficou em silêncio primeiro, ele disse. Depois disse obrigada com um jeito que eu não esperava. "Ela faz isso", Renata disse, com um carinho que revelava familiaridade.
A Glória é assim. Ela segura tudo por dentro e, quando deixa sair, sai com peso. Uma pausa. Você fez bem. Havia uma simplicidade moral naquela frase. Você fez bem, que Eduardo não estava acostumado a receber. O mundo em que vivia funcionava com outra gramática. Lucro, resultado, posicionamento, vantagem competitiva. Bem e mal eram categorias que haviam ficado para trás em algum momento da trajetória, substituídas por categorias mais pragmáticas. Aquelas duas palavras simples tocaram em algo que ele havia esquecido que existia. Os 20 minutos acabaram. Renata se levantou, pegou a mochila. Obrigada pelo café, disse. Na semana que vem não vou poder, tenho reunião de responsáveis da Isabela na sexta. Na semana seguinte, então, Eduardo disse, com uma naturalidade que não pretendia ser pressão, mas era esperança. Renata o olhou por um segundo. Havia algo naquele olhar que não era resposta definitiva nem recusa. Era a atenção de alguém decidindo quanto espaço dar a uma coisa. Na semana seguinte, ela disse eventualmente, e foi embora com o passo rápido de antes, a mochila no ombro, desaparecendo entre as pessoas que enchiam a calçada naquela hora da manhã. Eduardo ficou na mesa da padaria por mais 10 minutos depois que ela foi. Bebeu o café que havia esfriado, olhando para a rua do Tatuapé acordar ao redor, o ônibus passando cheio, o vendedor de jornal na esquina, uma mãe levando criança na mão em direção à escola, o cheiro de pão ainda saindo da padaria misturado agora com o diesel do ônibus e o café que o vizinho de mesa havia pedido. São Paulo, na sua versão mais concreta, mais barulhenta, mais viva. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Carvalho estava sentado numa calçada, sem querer estar em outro lugar. As sextas-feiras seguintes aconteceram. Nem todas, porque Renata havia deixado claro desde o início que vida não é roteiro. E às vezes, a reunião da escola, ou o turno extra, ou a Isabela com febre, reorganizavam tudo. Mas a maioria delas. 3 cafés com leite e 3 pães na chapa em dezembro. 2 em janeiro, quando Eduardo viajou para um congresso em Miami e voltou com um lag de fuso horário que levou uma semana para resolver. 4 em fevereiro, quando as manhãs em São Paulo tinham aquela qualidade específica de verão tardio, com chuva ameaçando desde as 6. Naquelas manhãs de 20 minutos, Eduardo aprendeu coisas sobre Renata Souza, que eram ao mesmo tempo simples e enormes. Aprendeu que ela havia chegado em São Paulo, aos 22 anos, vinda de Ribeirão Preto, depois que a fábrica têxtil onde trabalhava havia fechado, com 340 reais na bolsa, e o endereço de uma prima no Tatuapé, anotado num papel dobrado dentro da carteira. Que havia conseguido o emprego de faxineira no edifício Ômega 3 meses depois, através de indicação de uma colega da prima, e que naquele momento havia sido um alívio imenso. Não um plano de vida, mas um chão. Um chão que ela havia mantido por 9 anos, com uma consistência que vinha de entender que chão é o que permite construir qualquer outra coisa. Aprendeu que a Isabela havia nascido quando Renata tinha 23 anos, que o pai tinha desaparecido antes do 3º mês de gravidez, com uma explicação que era essencialmente a ausência de explicação, e que Renata havia decidido naquele momento que o tamanho do desafio não era argumento suficiente para recuar. Que a Isabela era a melhor estudante da sala de matemática, que queria ser veterinária, que havia passado por uma fase de querer ter um gato que havia consumido semanas de negociação familiar e resultado num acordo de que quando o apartamento fosse maior. Quando o apartamento for maior, Renata havia dito aquela manhã com um tom que não era amargura. Era a consciência pragmática de quem sabe que algumas coisas são questão de tempo e não de impossibilidade. Eduardo ouvia com aquela atenção que Renata havia notado desde a primeira noite. Não a atenção de quem está formulando a próxima frase enquanto você fala, mas a atenção de quem realmente está ouvindo. Era uma qualidade que ela não esperava nele e que havia confirmado nas semanas seguintes que não era desempenho.
Havia aprendido a distinguir, ao longo dos anos, as pessoas que ouvem de verdade das que simulam ouvir. E Eduardo Carvalho ouvia de verdade, com um cuidado que parecia diretamente proporcional à quantidade de tempo em que havia parado de ouvir qualquer coisa além de números. Em fevereiro, numa quinta-feira à noite, Eduardo estava saindo de uma reunião no 23º andar quando viu, pelo vidro da divisória, Renata no corredor com o carrinho de limpeza. Não era o turno dela. Era quase 18 horas e o turno de Renata terminava às 14. Ele abriu a porta. "Turno extra?" perguntou. "A colega adoeceu", Renata disse, sem parar o movimento do pano no vidro. "Eu precisava das horas." Eduardo ficou parado no corredor por um momento, segurando a pasta. Havia uma naturalidade no jeito como ela disse, "eu precisava das horas", que não pedia comentário nem conforto. Era apenas informação. Mas havia também naquela frase a imagem completa de uma economia de centavos, onde cada hora extra importava de forma que não cabia em abstração. "Você come alguma coisa?" ele perguntou. Renata parou o movimento do pano e o olhou com uma expressão que era entre surpresa e avaliação. "Trouxe lanche", ela disse. "Tem um restaurante no 5º andar que fica aberto até às 18h30, Eduardo disse. "Boa comida, não tem frescura. Se quiser um intervalo." E Renata ficou em silêncio por um momento que continha a mesma avaliação de sempre. Depois disse, 15 minutos. O restaurante do 5º andar era o tipo de lugar que servia para almoços de trabalho sem a formalidade dos restaurantes de representação. Mesas de madeira clara, iluminação mais quente do que os andares executivos, um cardápio de comida por quilo que às 6 da tarde ainda tinha algumas bandejas com comida quente. Eduardo pegou 2 pratos. Renata olhou para o buffet com uma atenção avaliativa e depois serviu com a mesma precisão que fazia tudo, nem muito nem pouco, o suficiente para sustento real. Sentaram numa mesa perto da janela que dava para a Faria Lima 16 andares abaixo. A avenida estava no pico do congestionamento do fim de tarde, um rio de luz vermelha e branca se movendo em câmera lenta sob o céu que ainda estava claro no oeste com as últimas cores do dia. Renata olhou para a vista com aquela atenção que Eduardo já reconhecia. Não o olhar blasé de quem vê aquilo todo dia, mas o olhar presente de alguém que nota as coisas porque decidiu notar. "Você vê isso todo dia", ela disse. "Vejo", Eduardo confirmou. "Mas normalmente estou olhando para o computador quando isso acontece." Renata tomou uma colherada do feijão. "É um desperdício", disse, sem julgamento, apenas constatação. Eduardo olhou para a janela com ela por um momento. O sol indo embora sobre a cidade, o congestionamento que era ao mesmo tempo caos e ritmo, as janelas dos outros prédios acendendo uma a uma enquanto a luz natural cedia. "É um desperdício", ele concordou. Comeram em silêncio por alguns minutos, e o silêncio tinha aquela qualidade que Eduardo havia notado desde a primeira noite. Não era vazio, era espaço. A comida era boa da forma simples em que comida boa é boa. Arroz, feijão, frango grelhado com tempero de alho, salada com tomate que tinha sabor de tomate. Renata comeu com prazer real, sem a performance de contenção que ele estava acostumado a ver em mulheres em ambientes profissionais, e havia algo de refrescante naquilo. Alguém com fome comendo porque estava com fome. "A Isabela foi bem na prova de matemática", Renata disse eventualmente com aquele tom de quem atualiza alguém sobre assunto em andamento. "A que você me falou semana passada?" Eduardo perguntou. "Essa", uma pausa com algo de orgulho contido. 9 e 5. "Ela é boa mesmo", Eduardo disse. "É", Renata confirmou simplesmente, sem falsa modéstia, sem o constrangimento de quem acha que não pode se orgulhar. Apenas o fato dado como fato. Eduardo achou aquilo uma das formas mais bonitas de amor que havia visto em muito tempo. "Os meus estão bem?", Eduardo disse, e a pergunta saiu com uma qualidade diferente do que havia intencionado. Não era atualização, era confissão.
Saiu soando como o que era, a admissão de que não sabia. Renata o olhou. Você não perguntou para eles? Não liguei essa semana, Eduardo disse. Liga amanhã cedo, Renata disse, com a diretividade simples de quem diz a coisa óbvia, porque a coisa óbvia às vezes precisa ser dita. Eduardo assentiu. Havia uma qualidade naquela troca que ele estava começando a identificar como característica de Renata Souza. Ela não rodeava, não amortecia, não embrulhava a verdade em papéis de cortesia. Dizia o que era para ser dito com uma gentileza que não dependia de suavização para existir. Era uma forma de respeito que ele havia encontrado poucas vezes, a de tratar o outro como capaz de ouvir a verdade. Os 15 minutos se transformaram em 32. Quando Renata se levantou e olhou para o relógio, havia uma fração de segundo de surpresa no rosto. Uma expressão rápida que disse claramente que o tempo tinha passado diferente do que o tempo normalmente passava. Eduardo viu aquilo e sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear imediatamente, mas que tinha a forma de esperança. Vou voltar para o andar, ela disse, pegando a bandeja. Deixa, eu levo, Eduardo disse. Renata o olhou com uma expressão que era entre divertida e avaliativa. Eu consigo levar minha bandeja, disse. Eu sei que você consegue, Eduardo disse. Eu quero levar a minha. Uma pausa. O canto da boca de Renata fez aquele movimento pequeno que não chegava a ser sorriso, mas era parente próximo. Então leva a sua, ela disse. Levaram as bandejas juntos. No corredor do 5º andar, enquanto esperavam o elevador, havia o silêncio confortável de sempre, e Eduardo pensou que havia passado anos preenchendo silêncios com ruído, porque o silêncio parecia perigoso, e que com aquela mulher o silêncio era o lugar mais seguro da conversa. O elevador abriu. Renata entrou. Boa noite, Eduardo, disse. Boa noite, Renata, ele disse. As portas fecharam. Eduardo ficou no corredor do 5º andar do edifício Ômega por um momento, olhando para o painel de botões, pensando que havia demorado 41 anos para descobrir que 20 minutos de café com leite de manhã e 30 minutos de feijão e arroz à tarde podiam ser as melhores partes de uma semana inteira. Foi em março que Sônia Carvalho ligou para o celular de Eduardo num sábado às 11 da manhã, com o tom de quem liga para tratar de assunto urgente que na verdade vinha sendo adiado por escolha. Eduardo estava no apartamento do Itaim, descansando. Uma palavra que havia voltado ao vocabulário aos poucos, junto com outras que haviam ficado obsoletas, como dormir e almoçar sentado. Atendeu com a calma de quem ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Eduardo, preciso conversar sobre essa situação, a mãe disse sem preâmbulo. Sônia Carvalho tinha 72 anos e havia construído toda a sua vida num conjunto de certezas sobre como as coisas deveriam funcionar, e as certezas de Sônia Carvalho tinham a densidade do granito. Que situação, mãe? Eduardo disse, levantando do sofá com o instinto de quem reconhece tom de alerta. A da moça. Uma pausa calculada. Eu sei que você tem se encontrado com ela. Eduardo ficou em silêncio por um momento que era mais longo do que deveria. Como você sabe? Perguntou, porque era a pergunta mais direta. Rodrigo me contou. O sobrinho que trabalhava como gerente no 2º andar do edifício Ômega. Claro. Eduardo, eu preciso que você entenda o que está em jogo, a sua reputação, a imagem da holding, o que as pessoas vão... Mãe, Eduardo interrompeu com uma firmeza que vinha de algum lugar que ele estava reconhecendo cada vez mais. Renata Souza é uma pessoa, não é uma situação. O silêncio de Sônia tinha uma textura específica. O silêncio de quem está recalibrando a abordagem. Eu sei que ela é uma pessoa, Eduardo. Por isso mesmo vou tratar isso com cuidado. A voz mudou para o registro mais suave que Eduardo conhecia de quando criança. O registro que vinha antes das negociações que não eram negociação. Você pode me dar o contato dela? Eu gostaria de conversar com ela, pessoalmente. Eduardo ficou parado no meio do apartamento com o celular no ouvido, sentindo o peso específico daquele pedido. Para quê? Perguntou, sabendo a resposta.
Para conversar, Sônia repetiu, com uma suavidade que não escondia o que estava embaixo. Não vou fazer isso, Eduardo disse. A conversa durou mais 15 minutos e não moveu nenhuma das posições. Quando desligou, Eduardo ficou olhando pela janela panorâmica do apartamento para a cidade que se espalhava até o horizonte e pensou que sua mãe era capaz de fazer aquilo independentemente do contato. Sônia Carvalho tinha 72 anos de prática em conseguir o que queria. Renata soube o que havia acontecido antes que Eduardo pudesse contar. Soube da forma como as coisas chegam quando você trabalha num lugar há anos e conhece todo mundo. Através de uma troca de olhares entre a supervisora Marta e a colega do turno da tarde, numa segunda-feira de março, um silêncio um segundo mais longo do que deveria ser quando ela entrou na sala de materiais. E depois, a mensagem de Patrícia, filha da Marta, enviada às 19 horas. Renata, você ficou bem? Ouvi uma coisa. A coisa era esta. Sônia Carvalho havia descoberto o endereço do apartamento no Tatuapé. Não era difícil. Constava nos registros da empresa terceirizada de limpeza. E Sônia Carvalho tinha o tipo de determinação que encontra caminhos quando decide encontrar. Tinha aparecido numa quarta-feira à tarde, numa tarde em que Renata estava no trabalho e a Isabela estava na escola, de forma que ninguém havia atendido, mas havia deixado um cartão de visita enfiado entre a porta e a fechadura. No verso, em letra cursiva, precisa: por favor, me ligue, assunto importante, Sônia Carvalho. Renata havia encontrado o cartão ao chegar em casa às 15h20, enquanto a Isabela ainda estava na escola. Ficou olhando para aquele cartão por um tempo que não foi muito, mas pareceu. Era cartão de qualidade, papel grosso, letras em relevo, o sobrenome Carvalho impresso com a autoridade tranquila de quem nunca precisou apresentar mais do que o sobrenome. Renata colocou o cartão em cima da mesinha da entrada, foi fazer café, voltou, olhou de novo para o cartão, como quem verifica se uma coisa continua real. Continuava. Ligou. Sônia Carvalho atendeu no segundo toque com uma voz que tinha a cordialidade precisa de quem foi educada para ser cordial antes de ser qualquer outra coisa. Renata, que bom. Obrigada por ligar. Podemos nos encontrar? Elas se encontraram na quinta-feira. Sônia havia proposto o apartamento dela nos Jardins. Mais conveniente para você não precisar se deslocar muito. E Renata havia aceitado com a consciência clara de que a conveniência geográfica não era o motivo real da escolha do local. Sônia Carvalho queria encontrá-la no próprio território. Tudo bem. Renata havia entrado num salão de gala de vestido alugado pela porta da frente. Conseguia entrar num apartamento dos Jardins. O prédio tinha porteiro com luva e elevador com espelho bisotado. O apartamento no 12º andar tinha pé direito duplo, vista para o Parque Trianon, e aquele tipo de silêncio que só existe onde o dinheiro velho fez questão de isolar o som do mundo. Sônia Carvalho veio receber a porta pessoalmente. 72 anos de elegância instalada, cabelo branco impecável, roupas que custavam mais do que o salário mensal de Renata sem precisar anunciar isso. Cumprimentou com uma cortesia que era genuína na forma e calculada no conteúdo. Seja bem-vinda. Vamos sentar na sala. A sala tinha móveis antigos e bons, quadros que eram arte de verdade, flores em vaso de cristal, uma mesa de centro de mármore sobre a qual havia um serviço de chá que ninguém havia pedido, mas estava posto com a naturalidade de quem nunca serve menos do que o necessário para demonstrar que pode. Renata sentou na poltrona indicada, cruzou os tornozelos, colocou a bolsa no colo, a bolsa de couro falso que havia comprado numa liquidação, limpa e boa, que era o que era sem precisar ser outra coisa. Sônia Carvalho serviu o chá com movimentos precisos e começou a conversa com o tipo de rodeio que as pessoas aprendem quando crescem num ambiente onde a brutalidade direta é considerada falta de educação. Falou sobre Eduardo. Meu filho tem uma sensibilidade que às vezes o expõe sobre a empresa. Ele construiu algo muito importante que merece proteção.
sobre o contexto. Não estou aqui para ofendê-la, estou aqui porque me preocupo. Eram frases que soavam razoáveis individualmente e construíam coletivamente uma estrutura cujo propósito era claro. Renata ouviu em silêncio. Tomou o chá que estava bom, Earl Grey, quente, servido em xícara de porcelana com pires, e ouviu a construção toda sem interromper. Havia aprendido ao longo dos anos que, às vezes, o maior poder que você tem numa conversa é deixar o outro falar até o fim. Quando Sônia Carvalho terminou a construção e chegou ao ponto, chegou com uma delicadeza que tornava a coisa mais crua do que se tivesse sido dita sem ela. Deslizou um envelope sobre a mesa de mármore em direção a Renata. 15 mil reais, disse, para que você possa se organizar, sem nenhuma obrigação além de deixar meu filho seguir em paz. Renata olhou para o envelope. Olhou para a mão de Sônia, que havia deslizado o envelope, para as unhas bem feitas, para a pulseira de ouro discreto no pulso. Depois olhou para o rosto de Sônia, que mantinha a expressão de quem acredita genuinamente estar sendo generosa. E foi essa crença, a de que aquilo era generosidade, que disse mais sobre aquela mulher do que qualquer outra coisa naquela sala. Renata colocou a xícara de chá no pires, com um cuidado que não era performance, mas que soava como um ponto final numa frase. Pegou o envelope. Sônia começou a relaxar levemente os ombros, num movimento quase imperceptível de quem acredita que a negociação caminhou para onde deveria. Renata devolveu o envelope intacto sobre a mesa de mármore, empurrando-o de volta com a mesma suavidade com que havia sido empurrado na sua direção. Não preciso do seu dinheiro para ter dignidade, disse. Já tenho. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios daquela sala. Sônia Carvalho ficou completamente imóvel, o envelope entre as duas, a xícara de porcelana de Renata no pires, as flores no vaso de cristal, impassíveis. Renata se levantou, pegou a bolsa. Obrigada pelo chá, disse. E havia naquela frase a mesma cortesia que havia em tudo que Sônia havia dito. Genuína na forma, precisa no conteúdo. Saiu sem olhar para trás. No elevador, com o espelho bisotado, Renata ficou de frente para o próprio reflexo e notou que as mãos estavam completamente firmes. Havia uma clareza no peito que não era orgulho. Orgulho precisaria de audiência, e ela estava sozinha. Era algo mais parecido com integridade. A sensação de ter sido exatamente quem era, no lugar exato onde tentaram fazer ser outra coisa. Saiu pelo saguão do prédio dos Jardins, passou pelo porteiro de luva, caminhou até a Avenida Paulista, onde apanhou o metrô de volta para o Tatuapé. Ficou em pé no vagão apertado, segurando a alça, olhando para o túnel escuro pela janela, pensando que 15 mil reais era o equivalente a mais de 7 meses do seu salário. Pensou nisso com objetividade, sem drama. Era um dado, não uma tentação. A tentação nunca havia existido de verdade, porque certas coisas, uma vez que você sabe o preço que cobram, deixam de ter peso. Eduardo soube naquela mesma noite. Sônia havia ligado para ele com a versão do encontro que era verdadeira nos fatos e incompleta no espírito. Fui conversar com ela. Ela saiu sem dizer muito. Eduardo havia feito silêncio por um momento, que Sônia interpretou como processamento e que era, na verdade, a compreensão de que a situação era exatamente o que havia temido quando a mãe havia pedido o contato. Desligou sem prolongar a conversa, foi até a janela do apartamento, ficou olhando para as luzes do Itaim por alguns minutos. Depois, pegou o carro e foi ao Tatuapé. Era quase 21 horas quando estacionou na rua do apartamento de Renata. Não sabia o número, sabia o bairro e a rua que ela havia mencionado numa manhã de padaria. Ficou olhando para os interfones dos prédios da quadra com a consciência crescente de que estava ali de forma que era simultaneamente necessária e presumida. Tentou o interfone do número que achava ser o certo. Ninguém atendeu. Tentou o de cima, o de baixo. Ficou na calçada. 50 minutos depois, a porta do prédio abriu.
Renata saiu de avental. Havia estado terminando de preparar o jantar quando viu pela janela do corredor um carro que não pertencia àquela rua, com uma expressão que era entre cansada e algo mais complexo que cansaço. Eduardo estava encostado no carro de terno na calçada do Tatuapé, que o envolvia com a naturalidade indiferente com que São Paulo envolve qualquer coisa. Eu fiquei sabendo, ele disse. Eu sei que você ficou, Renata disse. Ela não tinha o direito... Não, Renata interrompeu com uma firmeza gentil. Ela fez exatamente o que achava que era certo fazer. Do ponto de vista dela, ela estava protegendo o filho. Uma pausa. Eu entendo isso. Eduardo ficou em silêncio. Havia uma generosidade naquela análise que o desconcertava. A capacidade de Renata de ver as motivações de quem havia tentado comprá-la sem reduzir aquela pessoa a vilã. Era uma das coisas que havia aprendido sobre ela nas semanas das padarias e dos jantares improvisados. Ela não simplificava as pessoas, mesmo quando as pessoas a simplificavam. Você está bem? Ele perguntou. Estou bem, ela disse. E era verdade, claramente. Havia a clareza no jeito como ficou de pé na calçada, sem o sinal de nada quebrado. Eu não quero ser o problema da sua vida, Eduardo, ela disse, depois de um momento. A frase saiu com um peso específico. Não era ruptura, era constatação de algo que havia estado se construindo silenciosamente. Você tem uma empresa, uma família, uma mãe que vai continuar fazendo o que acha certo fazer. Eu tenho uma filha e um aluguel e um trabalho que preciso manter. Esses mundos não... Você é a primeira coisa que não é um problema, Eduardo disse. A frase saiu antes que ele pudesse decidir se devia dizê-la, e ficou no ar entre eles com a vulnerabilidade específica das coisas ditas antes do filtro. Renata ficou em silêncio. Olhou para ele com aquela atenção plena de sempre. E desta vez havia algo no olhar que não havia estado antes nas semanas anteriores. Não abertura exatamente, mas a avaliação de alguém que está decidindo se uma coisa merece ser levada a sério. Isso é muita responsabilidade para colocar em cima de uma pessoa, ela disse eventualmente. Eu sei, Eduardo admitiu. Outro silêncio. A rua do Tatuapé ao redor deles. Um vizinho caminhando com o cachorro, o som de televisão saindo de alguma janela, o ônibus passando na avenida à distância. São Paulo sendo São Paulo, completamente indiferente ao que estava acontecendo naquela calçada. Vai embora, Eduardo, Renata disse por fim. Não era raiva. Era a firmeza de alguém que precisa de espaço para pensar e sabe que aquele espaço não existe enquanto a outra pessoa está presente. A Isabela está esperando o jantar. Eduardo assentiu. Não havia argumento contra aquilo. A Isabela estava esperando o jantar. E isso era real e concreto, da forma que certas coisas de Renata eram sempre reais e concretas. Abriu o carro. Antes de entrar, disse: Eu vou resolver com a minha mãe. Não precisa resolver nada por mim, Renata disse. Vou resolver por mim, ele disse. Ela ficou na calçada enquanto ele foi embora. Subiu, serviu o jantar para a Isabela, respondeu às perguntas da filha sobre o dia com a atenção que sempre dava àquele momento. A hora do jantar era sagrada, sem telefone, sem distração. Mas depois que a Isabela dormiu, ficou sentada na cozinha pequena, com o chá esfriando na xícara, olhando para o cartão de Sônia Carvalho, que ainda estava em cima da mesinha da entrada. Não era raiva o que sentia. Era algo mais complexo. A consciência de que havia chegado a um ponto onde a escolha não era mais neutra. Nos últimos meses, as manhãs de padaria e os jantares improvisados e as conversas que iam fundo de forma natural haviam construído alguma coisa que ela havia deixado se construir com a atenção de quem deixa uma planta crescer sem forçar, regando, acompanhando, mas sem puxar o caule para cima. Agora, havia o cartão de Sônia Carvalho como evidência de que aquela planta não crescia num vácuo. Crescia num ecossistema que tinha outras forças, outras lógicas, outros poderes.
Pela primeira vez desde dezembro, Renata sentiu o peso real da distância entre os dois mundos, não como abstração. Ela nunca havia tratado aquilo como abstração, havia tratado sempre como dado concreto, mas como peso que pousa no peito numa noite quieta, quando a filha está dormindo e o chá esfria e o cartão de uma mulher rica está em cima da mesa dizendo, sem precisar de palavras, que você pode ser comprada porque tudo tem preço. Não tinha raiva de Sônia. Tinha, de certa forma, uma compreensão que era quase compaixão. A compaixão por alguém que construiu um mundo tão fechado que não conseguia imaginar uma motivação que não fosse convertível em moeda. Mas entender não tornava aquilo mais simples. Tornava mais triste. Jogou o cartão fora, lavou a xícara, foi dormir. Durante 3 dias, Renata não respondeu às mensagens de Eduardo. Não foi decisão dramática. Foi espaço pedido em silêncio, da forma como ela pedia as coisas, sem declaração. Eduardo mandou uma mensagem na sexta-feira, dizendo que havia conversado com a mãe. Mandou outra no sábado, dizendo que havia cancelado o encontro de almoço de domingo com a família para ir ao Tatuapé se ela quisesse conversar. Renata leu as 2 mensagens, colocou o celular na mesa, foi varrer a cozinha, varreu a cozinha inteira 2 vezes. Depois foi buscar a Isabela na casa da amiga, onde havia passado a tarde. Na volta, com a Isabela na mão, passando pela padaria Sabor do Tatuapé, Renata olhou para as mesas de plástico sob o toldo cor de laranja e pensou nas manhãs de sexta-feira com 2 cafés com leite esperando. Pensou no jeito como Eduardo ouvia, aquela atenção real que havia reconhecido desde a primeira vez. Pensou em "você fez bem", dito sobre a Glória, e na forma como ele havia voltado na manhã seguinte e feito aquilo de verdade. Pensou nas 5 horas de sono e nos filhos em Moema e na olheira coberta com produto antes da festa. "Mãe, por que você parou?" Isabela perguntou, puxando a mão. "Tô pensando", Renata disse. "Em quê?" A filha perguntou com a diretividade natural de 11 anos. "Em coisa de adulto", Renata disse, e começou a andar de novo. "Coisa chata", Isabela sentenciou. Renata riu. Era o riso pequeno e verdadeiro, aquele que saía quando alguém havia de verdade. "É", confirmou. "Coisa chata." No domingo à noite, mandou uma mensagem para Eduardo. "Sexta-feira, 7 horas, padaria." A resposta de Eduardo chegou em menos de 1 minuto. Apenas: "Estarei lá." Sem ponto de exclamação, sem emoji, sem o acréscimo ansioso de mais palavras que a situação não pedia. Renata olhou para aquelas 2 palavras no celular e pensou que havia meses havia aprendido a ler Eduardo através do que ele não dizia, e aquelas 2 palavras diziam exatamente o suficiente. Na sexta-feira, às 7 horas, os 2 cafés com leite estavam na mesa quando ela dobrou a esquina. Eduardo estava de jaqueta escura, não de terno. Um detalhe pequeno que ela registrou porque havia percebido ao longo dos meses que o terno era a armadura e a jaqueta era quando ele estava sendo ele mesmo sem a mediação do cargo. O pão na chapa chegou 2 minutos depois, e eles ficaram em silêncio por um momento, enquanto a manteiga derretia sobre a superfície dourada e o cheiro subia com aquela qualidade específica de coisa simples feita com cuidado. "Eu conversei com minha mãe", Eduardo disse, eventualmente. "Você me mandou mensagem dizendo isso", Renata respondeu. "Quero te contar o que foi dito." Ele olhou para o café. "Não como prestação de contas, como respeito." Renata o olhou por um momento. Havia uma diferença entre as 2 coisas que ela havia aprendido a distinguir ao longo dos anos. Prestação de contas era sobre o prestador, respeito era sobre o outro. O fato de Eduardo ter nomeado essa diferença dizia alguma coisa. "Fala", ela disse. Eduardo contou. Havia ido ao apartamento da mãe na quinta-feira, sem avisar, e Sônia havia atendido a porta com a surpresa controlada de quem não estava esperando, mas nunca deixa a surpresa aparecer completamente. Haviam sentado na mesma sala de mármore e flores, e Eduardo havia dito, com uma firmeza que vinha de algum lugar que havia ficado quieto por anos antes de encontrar voz: "O que você fez foi errado."
Não porque eu digo, mas porque você tratou uma pessoa como se fosse obstáculo, e eu não vou tolerar isso. Sônia havia tentado a abordagem da proteção. Eu fiz isso por você. E Eduardo havia respondido: você fez isso por uma ideia que tem de mim, que não tem mais nada a ver com quem eu sou. O silêncio que havia se instalado depois daquela frase era do tipo que muda a configuração de uma relação. Não rompe, mas reconfigura. Sônia havia ficado em silêncio por um tempo longo e depois disse: você está diferente. Eduardo havia respondido: estou melhor. Renata ouviu tudo sem interromper. Quando Eduardo terminou, ficou olhando para o pão na chapa por um momento. Ela vai aceitar isso? Perguntou. Não sei, Eduardo disse, com uma honestidade que não tentava embrulhar a incerteza. Mas foi dito, e precisava ser dito independente do que ela faça com isso. Havia algo naquela resposta que Renata reconhecia. A distinção entre fazer uma coisa certa, porque vai resolver tudo, e fazer uma coisa certa porque é certa. Era uma distinção que ela própria havia aprendido num apartamento dos Jardins, numa quinta-feira, com um envelope de 15 mil reais sobre mesa de mármore. Tá, ela disse, simplesmente. Eduardo a olhou. Tá? Repetiu. Tá, ela confirmou. E no vocabulário de Renata Souza, que não usava palavras desnecessárias, aquilo era suficiente. Beberam o café, comeram o pão. A rua do Tatuapé acordou ao redor deles com o barulho familiar de São Paulo começando o dia. O ônibus, o feirante montando barraca, crianças indo para a escola, o cheiro de café espalhando da padaria para a calçada como se quisesse convidar o bairro inteiro. Eduardo estava olhando para tudo aquilo com aquela atenção que havia desenvolvido nas últimas semanas. A atenção de alguém que havia passado anos olhando para planilhas e estava redescobrindo que o mundo tinha textura. A Isabela perguntou sobre você, Renata disse de repente. Eduardo virou o rosto. O que ela perguntou? Perguntou se o homem da padaria ia aparecer de novo. Uma pausa pequena com algum calor. Eu disse que não sabia. E agora? Eduardo perguntou. Renata o olhou com aquela atenção avaliativa que ele havia aprendido a não tentar apressar. Agora eu sei um pouco mais, ela disse. Não era declaração, não era promessa. Era a constatação precisa de onde as coisas estavam naquele momento. E por ora era suficiente. Abril chegou em São Paulo com aquelas chuvas de fim de tarde que a cidade produz com uma regularidade quase respeitosa, como se o céu soubesse que a cidade precisa ser lavada periodicamente para continuar funcionando. Eduardo havia passado 3 semanas com uma ideia que havia começado como pensamento vago, numa noite de insônia, e havia ganhado forma com a consistência de quem a examina de ângulos diferentes toda vez que volta. Na 4ª semana, chamou o diretor de RH da Carvalho Holding para uma reunião que havia colocado na agenda como revisão de políticas de terceirização. Paulo Mendes, diretor de RH há 6 anos, entrou na sala com o tablet e a expressão preparada de quem espera revisão de números. Eduardo fechou o tablet e disse: quero conversar sobre os terceirizados. Paulo assentiu com a expressão de quem vai falar sobre métricas de produtividade e atendimento de SLA. Eduardo disse: não os números deles, eles. A reunião durou 2h30. O que Eduardo havia estado pensando tinha a forma de algo concreto e específico que havia aprendido a valorizar. Não declarações de intenção, não políticas de responsabilidade social para relatório anual, mas estrutura real com resultado verificável. Um programa de qualificação profissional dentro da holding, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza e Conservação, que oferecesse bolsas de estudo para cursos técnicos e superiores, plano de saúde estendido para dependentes e um plano de carreira real com possibilidade de migração para funções diretas da empresa após 2 anos. Paulo ouviu com a atenção de quem está avaliando viabilidade operacional e, ao mesmo tempo, percebendo que o chefe havia chegado à reunião com algo mais desenvolvido do que o costumeiro esboço de ideia.
Você pensou nisso sozinho? Paulo perguntou num momento. Eduardo considerou a pergunta. Não, disse. Fui ajudado a ver o que já estava na minha frente. Levou 6 semanas para a estrutura inicial do programa estar desenhada com viabilidade real. Orçamento aprovado, parceria com o sindicato formalizada, cronograma de implementação em 3 fases. Na 5ª semana, Eduardo chamou Renata para uma conversa que havia preparado com um cuidado que ela reconheceu imediatamente ao entrar na sala de reuniões do 23º andar e ver que havia 2 cafés na mesa e nenhum tablet aberto. Não é reunião de trabalho? Ela disse sentando. É e não é, Eduardo disse. Explicou o programa. Levou 10 minutos descrevendo a estrutura, os números, a parceria com o sindicato, as 3 fases. Renata ouviu sem interromper, com a atenção concentrada de quem está processando ao mesmo tempo o que está sendo dito e o que está por baixo do que está sendo dito. Quando Eduardo terminou, ficou em silêncio por um momento. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Porque quero te convidar a integrar o conselho consultivo do programa, Eduardo disse, com remuneração de 3.200 mensais pelo trabalho de campo. Você conhece essa realidade melhor do que qualquer consultor que eu já contratei. Pausa. Não é caridade. É porque você tem o conhecimento que o programa precisa para não ser mais uma iniciativa bonita no papel que não chega em quem deveria chegar. Renata olhou para ele por um tempo longo. Havia várias camadas naquele olhar. Avaliação, processamento, algo que não era exatamente desconfiança, mas era a cautela de alguém que havia aprendido que coisas que parecem boas, às vezes têm estrutura que as torna menos boas do que parecem. Autonomia total? Ela disse. Total! Eduardo confirmou. Se eu discordar de alguma decisão do programa, posso dizer isso formalmente, sem filtro. É a razão de ter um conselho consultivo independente. Eduardo disse. Se você só puder concordar, não precisa de você. Renata bebeu o café. Olhou pela janela para a Faria Lima, 16 andares abaixo. Vou pensar, ela disse. Tudo bem, Eduardo respondeu. Vou pensar de verdade, ela disse, olhando de volta para ele. Não é jeito de dizer não, vou pensar porque é decisão importante e eu não tomo decisões importantes no impulso. Eu sei, ele disse. E sabia mesmo. Ela voltou 2 dias depois com uma lista de 4 condições escritas à mão numa folha de caderno quadriculado. Autonomia formal no Estatuto do Conselho. Cláusula de saída sem penalidade se os valores do programa fossem comprometidos. Reuniões mensais com os trabalhadores beneficiados direto, sem intermediário. E uma 4ª condição que Eduardo leu, levantou os olhos para ela e disse apenas, claro. A 4ª condição dizia, manutenção do meu contrato atual de limpeza pelo tempo que eu decidir, sem pressão para encerrar. Você ainda quer continuar limpando? Eduardo perguntou, não com surpresa, mas com atenção genuína. Enquanto o programa não ficar de pé sozinho, Renata disse. Não consigo aconselhar sobre uma realidade que deixei de viver. Eduardo ficou olhando para aquela folha de caderno quadriculado por um momento. Havia nela uma coerência que era completamente Renata Souza. A recusa em se separar do que sabia para subir para onde ficaria mais confortável. Era a mesma coerência que havia devolvido o envelope de R$ 15.000 sobre a mesa de mármore. A mesma que havia dito, eu limpo esse salão, num tom que não precisava de defesa, porque era simplesmente verdade. Aceito todas as condições, ele disse. Renata assinou na 2ª folha. Eduardo assinou também. 2 nomes num papel que havia começado como folha de caderno quadriculado e que, por alguma razão que nenhum dos 2 precisou nomear naquele momento, pesava mais do que contratos que Eduardo havia assinado em salas muito mais imponentes do que aquela. Maio. O programa foi chamado de Ômega Avança, nome proposto por Renata em reunião de conselho com a justificativa simples, o nome do prédio que as pessoas conhecem, sem frescura,
Dos outros 4 membros do conselho, todos com formação em gestão de RH ou assistência social, haviam concordado com uma rapidez que dizia que a lógica era irrefutável. Eduardo havia sorrido para o café na sua frente para que ninguém visse. Os primeiros 32 inscritos chegaram através de indicação direta dos supervisores de limpeza de 3 prédios da holding. Renata fez as entrevistas de campo, não entrevistas formais, mas conversas nos intervalos de turno, na hora do café, nos corredores antes da troca. Entrevistas do tipo que ela sabia fazer porque havia estado dos 2 lados delas. Glória Ferreira foi uma das primeiras inscritas. Quando Renata apareceu no 23º andar, numa terça-feira de manhã, para a conversa de campo, Glória havia ficado em silêncio por um momento com a mesma qualidade de silêncio que Eduardo havia descrito, segurando tudo por dentro. Depois dissera: "Você fez isso de verdade." Não era pergunta, era o registro de algo que havia sido prometido de forma indireta e havia se tornado real de forma concreta. "Fizemos", Renata havia corrigido. Glória havia olhado para ela com aquele reconhecimento específico de alguém que vê a própria experiência refletida em outra pessoa. "Você e o doutor Eduardo", disse. "Eu e o Eduardo", Renata disse, sem o doutor. Em junho, o programa havia beneficiado 47 trabalhadores. Em agosto, 73. As reuniões mensais com os beneficiados aconteciam numa sala de reuniões do térreo que havia sido reformada para servir como espaço de encontro, sem a formalidade dos andares executivos, com cadeiras confortáveis e uma mesa grande onde cabiam todos. Renata conduzia aquelas reuniões com a naturalidade de alguém no elemento certo, ouvindo mais do que falando, fazendo perguntas que abriam problemas reais, registrando o que precisava ser levado ao conselho. Eduardo aparecia ocasionalmente, sempre como ouvinte, sempre no fundo da sala. Numa tarde de agosto, depois de uma dessas reuniões, Eduardo e Renata ficaram sozinhos na sala enquanto os outros saíam. Era quase 18 horas, e a luz do fim de tarde entrava pela janela do térreo com aquela qualidade dourada específica de agosto em São Paulo, quando o inverno começa a ceder, mas o ar ainda tem aquela clareza seca que torna as coisas visíveis de uma forma diferente. 73, Eduardo disse. 73, Renata confirmou. A Glória passou na prova do cursinho. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Não era o silêncio vazio de antes. Era o silêncio de quem está presente de verdade dentro de uma coisa. "O Cláudio sabe?" ele perguntou. "O segurança mais antigo, 17 anos de casa. Ele foi o primeiro que ela ligou", Renata disse. Uma pausa pequena. "Depois de mim." Havia alguma coisa naquela frase, "depois de mim", que não era ostentação, era simplesmente a descrição de uma relação construída ao longo de anos, de corredores compartilhados e cafés trocados e nomes aprendidos. A riqueza específica de quem havia investido em pessoas quando ninguém estava medindo o retorno. Eduardo a olhou. Havia uma pergunta que havia estado se formando há semanas. Não como ansiedade, mas como consciência crescente de algo que estava presente e não havia sido nomeado. Não era o tipo de pergunta que ele teria feito alguns meses antes. Não porque não sentisse, mas porque havia passado anos confundindo contenção com controle e não percebendo a diferença. "Posso te perguntar uma coisa?", disse. "Pode", Renata disse, com a atenção de sempre. "O que isso é para você?" Uma pausa. "Nós." Renata ficou em silêncio por um momento que tinha aquela qualidade de avaliação real. Não a hesitação de quem não sabe, mas a pausa de quem sabe e está decidindo a forma. A luz de agosto continuava entrando pela janela. O prédio ao redor deles se esvaziando no fim do expediente. São Paulo fazendo o barulho de sempre 16 andares acima. "É a coisa mais honesta que aconteceu na minha vida em muito tempo", ela disse, eventualmente. Pausa. "E tenho medo disso." "Por quê?", ele perguntou, com aquela atenção que não apressava.
Porque quando uma coisa é honesta de verdade, você não tem onde se esconder se ela machucar, ela disse. Olhou para ele com aquele olhar direto. Com coisa falsa, você sempre pode dizer que sabia que era falsa. Com coisa verdadeira, você não tem esse recurso. Eduardo ficou com aquilo. Havia uma precisão naquela análise que era completamente Renata. A capacidade de nomear o mecanismo exato da vulnerabilidade sem drama e sem desvio. Eu também tenho medo, disse. Eu sei, ela disse. Mas não quero usar o medo como motivo para não estar aqui, Eduardo disse. Renata o olhou por um momento longo. Depois disse, eu também não. Não houve declaração grandiosa. Não houve o momento cinematográfico que os filmes constroem com música crescente e iluminação perfeita. Houve 2 adultos numa sala de reuniões de térreo, com a luz de agosto entrando pela janela, dizendo coisas verdadeiras de forma direta e a consciência mútua de que aquilo era suficiente. Era mais do que suficiente. Era, na verdade, exatamente o que precisava ser. Saíram juntos do prédio. Na calçada da Faria Lima, o movimento do fim de expediente os envolvia. Executivos saindo dos prédios, entregadores de bicicleta passando, um vendedor de amendoim torrado na esquina com o carrinho de alumínio. Eduardo caminhou ao lado de Renata, sem saber exatamente para onde estavam indo, e havia algo de completamente novo naquela sensação, a de não precisar saber. Renata disse, tem uma coxinharia na rua de baixo que é a melhor coisa do universo às 18 horas. Eduardo disse, vamos. Foram. A coxinharia se chamava Dona Neuza. Não era o nome oficial, era como o bairro chamava, porque Neuza Aparecida dos Santos havia aberto aquele balcão de fórmica na rua Iguatemi, 23 anos antes, com uma fritadeira, R$ 50 de massa, e a certeza de que sabia fazer coxinha melhor do que qualquer um na redondeza. Estava certa. O lugar tinha 6 banquetas de plástico vermelho, um balcão com vitrine embaçada de vapor, e a fila, que se formava a partir das 17h30 todos os dias, era evidência suficiente de que a certeza de Dona Neuza havia sido validada repetidamente ao longo de 2 décadas. Renata pediu 2 coxinhas de frango com catupiry e um guaraná na latinha. Eduardo olhou para o cardápio escrito a giz na lousa atrás do balcão, com a atenção de alguém que estava num território completamente novo, e pediu o mesmo. Dona Neuza, 60 e poucos anos, avental floral, cabelo preso com a praticidade de quem não tem tempo para outra coisa, entregou os saquinhos de papel com uma eficiência que não precisava de cordialidade, mas tinha, porque Neuza Aparecida dos Santos havia decidido desde o início que ia ser boa no que fazia e simpática enquanto fazia. Sentaram numa das banquetas vermelhas. A coxinha estava quente, a massa cedia com uma resistência mínima antes de revelar o frango desfiado com catupiry, que era a temperatura exata entre quente e não te queima a língua. Eduardo deu a primeira mordida com a atenção de quem está prestando atenção de verdade e ficou em silêncio por um momento. Ela estava certa, disse. Ela sempre está, Renata disse, com a familiaridade de quem tem essa certeza há anos. Comeram em silêncio por um tempo, o saquinho de papel no colo, o guaraná na latinha entre os dois na borda do balcão, a fila continuando do lado de fora. Havia um menino de uns 6 anos na fila com a avó, segurando a mão dela com uma das mãos e com a outra apontando para a vitrine com uma urgência completamente desinibida. A avó dizia alguma coisa que o acalmava sem resolver o apontamento. Eduardo observou aquela cena com um sorriso que saiu antes que pudesse decidir se devia. Você está melhor, Renata disse, sem tirar os olhos da fila. Não era pergunta. Eduardo considerou. Estou dormindo, disse. 6, 7 horas, às vezes até 8. Uma pausa. Parece bobo dizer isso como conquista. Não parece. Renata disse simplesmente. Liguei para os meninos, Eduardo disse. Para o Lucas e o Felipe.
Os nomes dos filhos saindo de forma diferente do que saíam antes. Não como dado biográfico, mas como pessoas reais que haviam voltado para um espaço real dentro dele. O Lucas falou por 40 minutos. Eu não sabia que ele estava gostando de fotografia. Renata o olhou. Como foi? Estranho no começo, Eduardo disse com honestidade. A gente ficou uns 5 minutos sem saber o que dizer. Depois ele perguntou se eu queria ver as fotos que ele tinha tirado e eu disse que queria. E aí ele mandou um álbum inteiro pelo WhatsApp. E ficamos conversando sobre cada uma. Pausa. Não sabia que ele enxergava as coisas assim. Renata ficou em silêncio por um momento. Havia algo naquilo. O pai descobrindo o filho de 15 anos através de um álbum de fotos no WhatsApp que tinha uma qualidade ao mesmo tempo triste e bonita. A tristeza de tempo perdido e a beleza de tempo recuperado sendo indissociáveis. E o Felipe? Ela perguntou. O Felipe é mais difícil, Eduardo admitiu. Ele tem 17 e guarda mais. Mas atendeu. E não desligou depois de 2 minutos. Uma pausa. Para ele isso já é alguma coisa. É muito, Renata disse. Terminaram as coxinhas. Dona Neuza recolheu os saquinhos com aquela eficiência cordial. Perguntou se queriam mais alguma coisa com o tom de quem já sabe a resposta, mas pergunta assim mesmo. Renata disse que não. Obrigada, Neuza. E Neuza respondeu com um aceno que continha a familiaridade de anos de mesma calçada. Na rua, andaram um quarteirão sem destino específico, a Faria Lima ao fundo, com o congestionamento do fim de tarde, a luz diminuindo sobre os prédios. Eduardo disse, posso te perguntar uma coisa sobre a Isabela? Renata o olhou. Pode. Ela realmente quer ser veterinária ou é coisa que muda toda semana? Renata deu um riso pequeno e genuíno. Tem 2 anos que é veterinária, disse. Antes foram 6 meses de astronauta e 1 mês de padeira. Uma pausa. A padeira foi influência da dona Cida. A astronauta foi um documentário. Outra pausa, mais suave. A veterinária foi quando a gata da colega da escola teve filhotes e ela ficou acompanhando cada um durante 3 semanas. Ela vai ser veterinária, Eduardo disse, com uma convicção que não precisava de fundamento além do que havia ouvido. Vai, Renata concordou com aquele orgulho simples e direto que Eduardo havia aprendido a reconhecer como uma das formas mais puras de amor que conhecia. Pararam num semáforo. A cidade ao redor deles era São Paulo, sendo São Paulo, barulhenta, densa, indiferente e ao mesmo tempo completamente presente. Eduardo olhou para o perfil de Renata contra a luz do fim de tarde e pensou que havia meses havia visto uma mulher de vestido vermelho entrar num salão de lustre e havia sentido curiosidade, e que curiosidade havia sido a palavra mais inadequada para o que havia realmente sentido. Mas era a única que havia tido acesso naquele momento porque as outras palavras haviam ficado fora de uso por tempo suficiente para perder os contornos. Tem uma coisa que quero te mostrar, Eduardo disse. Eram quase 20 horas quando o carro parou na rua Amauri, no Jardim Europa. Renata olhou pela janela para o prédio com fachada de concreto aparente e vidro fumê com a expressão de quem está mapeando o contexto. Onde a gente está? Perguntou. Meu escritório particular, Eduardo disse. Não o da holding. Tenho um espaço que uso quando preciso trabalhar sem reunião. Parou. Fica no 11º andar. Tem uma vista que quero te mostrar. Renata ficou em silêncio por um segundo. Você tem escritório particular além do escritório? Disse, com um tom que era entre espanto e o tipo específico de humor seco que ela usava quando a distância de classe se tornava concreta de forma inesperada. Eduardo riu. Era o riso genuíno, aquele que havia voltado aos poucos. É muito, eu sei. É muito, ela confirmou, mas entrou no prédio. O elevador abriu direto num espaço amplo e sem divisórias, com piso de madeira escura, uma mesa de trabalho numa extremidade, livros numa parede inteira distantes, e na parede oposta, um vidro que ia do chão ao teto, revelando São Paulo à noite. Renata caminhou diretamente para o vidro sem dizer nada, com aquele passo de quem foi chamado por alguma coisa maior do que a vontade de chegar lá.
ficou de frente para a cidade. São Paulo à noite, vista do 11º andar no Jardim Europa, era uma coisa específica. Não a vista panorâmica das coberturas do Itaim, que engolia a cidade toda numa abstração linda e distante, mas uma vista de meia altura que ainda tinha escala humana, onde se viam as janelas individuais dos prédios ao redor, com as vidas que piscavam dentro, os carros nas ruas com destinos particulares, a cidade não como conceito, mas como soma de coisas concretas acontecendo ao mesmo tempo. É diferente lá de cima, Renata disse depois de um momento. É, Eduardo concordou, ficando ao lado dela. Lá de cima você vê tudo, mas não vê nada, ela disse. Aqui você ainda consegue ver as janelas. Eduardo olhou para as janelas. Havia uma num prédio em frente onde uma mulher estava lavando louça, outra onde havia o azul de televisão, outra escura com apenas uma luminária de canto acesa. Vidas. Eu ficava no 23º andar, olhando para a cidade como se fosse minha, ele disse. Como se aquilo que eu via lá de cima fosse a verdade da cidade. E a glória limpando o andar abaixo, Renata disse, sem julgamento, apenas completando. E a glória limpando o andar abaixo, ele repetiu. Ficaram em silêncio por um tempo diante daquelas janelas. Era o silêncio confortável de sempre, mas havia naquela noite uma camada a mais, a consciência de que estavam num ponto diferente do que haviam estado em qualquer sexta-feira de padaria ou jantar improvisado. Não era um ponto final, era um ponto de onde se via o caminho percorrido e o que estava à frente ao mesmo tempo. Minha mãe ligou de novo, Eduardo disse. O que ela disse? Renata perguntou. Que quer te conhecer? Uma pausa. Do jeito certo, foram as palavras dela. Renata ficou em silêncio por um momento. O que significa do jeito certo para ela? Almoço, sem envelope. Eduardo olhou para ela de lado. Não é obrigação. Estou te contando porque você merece saber, não porque você precisa aceitar. Renata considerou. Olhou para as janelas acesas do prédio em frente. A mulher havia terminado a louça e desaparecido do enquadramento. A televisão continuava, a luminária de canto acesa. Ela vai ser difícil, Renata disse. Provavelmente, Eduardo admitiu. E você vai ficar no meio. Vou aprender a não ficar, ele disse. Estou aprendendo. Uma pausa. Mas não vou mentir dizendo que vai ser simples. Havia uma honestidade naquela resposta que Renata reconheceu como o oposto exato do que Sônia Carvalho havia oferecido naquele apartamento dos Jardins numa quinta-feira de março. A honestidade de alguém que não prometia o que não podia garantir, mas estava presente no que podia controlar. 2 meses atrás, aquela situação toda havia parecido peso demais. Agora parecia diferente. Não porque havia ficado mais leve, mas porque ela havia ficado mais clara sobre o que importava e o que não importava dentro dela mesma. Eu penso sobre isso, ela disse. Tudo bem, Eduardo disse. Ficaram mais um tempo diante da cidade. Eduardo foi buscar água na pequena cozinha do espaço e voltou com 2 copos. Entregou um sem fazer cerimônia. E eles ficaram ali, cada um com seu copo, olhando para as janelas acesas de São Paulo. Você está feliz? Renata perguntou de repente, sem tirar os olhos da cidade. Eduardo ficou com a pergunta por um momento. Era a pergunta mais simples e mais rara que havia recebido em anos. Não como avaliação de desempenho, não como retórica, não como gatilho para a afirmação positiva. Era pergunta real, do tipo que só as pessoas que realmente querem saber fazem. Estou mais perto do que estava, disse. Renata o olhou. Isso é resposta de executivo, disse, com aquele humor seco. Eduardo riu. É verdade. Pausa. Estou melhor do que estava, muito melhor. E a diferença entre como eu estava e como estou é suficientemente grande para que sim, seja feliz, mesmo que ainda esteja construindo o que isso significa na prática. Renata considerou aquela resposta por um momento. Tá bom, disse. E você? Ele perguntou. Ela olhou para as janelas por um momento, para a mulher da louça que havia desaparecido, para a televisão azul, para a luminária de canto.
para a cidade que ela atravessava todo dia de ônibus, com a mochila no ombro e o horário contado, a cidade que limpava e que a carregava e que nunca havia lhe oferecido vista do 11º andar, mas havia lhe dado Dona Neuza e a padaria Sabor do Tatuapé, e Dona Cida, fazendo trança na cozinha, e a Isabela dizendo: "Você tá linda, mãe", com aquela diretividade sincera de 11 anos. "Estou", ela disse. Uma pausa. "Estou". E havia nas duas palavras repetidas, a segunda confirmando a primeira, a segunda sendo mais firme do que a primeira. Uma qualidade que Eduardo reconheceu como a mais honesta coisa que havia ouvido em muito tempo. Não felicidade perfeita, não chegada de destino, mas presença real dentro de uma vida real que estava sendo vivida de frente. Saíram do escritório às 21h30. Na calçada da rua Amauri, Eduardo disse: "Posso te levar?" Renata disse: "Pode." Entraram no carro e Eduardo foi em direção ao Tatuapé pela rota que havia aprendido nos meses de sextas-feiras. Pela Radial Leste, descendo na Celso Garcia, dobrando na Tuiuti. Renata ficou olhando pela janela do banco do passageiro para São Paulo passando, as luzes dos postes, os botecos abertos, as pessoas na calçada. Quando o carro parou em frente ao prédio, ela não desceu imediatamente. Ficou por um segundo, a mão na maçaneta, e disse sem olhar para ele: "Obrigada." Eduardo disse: "Por quê?" E ela disse: "Por não ter tentado apressar nada." Desceu. Entrou no prédio. Eduardo ficou no carro olhando para a fachada por um momento antes de ir embora, pensando que havia demorado 41 anos para aprender que a coisa mais difícil e mais necessária que um ser humano pode fazer por outro é simplesmente não apressar. Setembro. O programa Ômega Avança atingiu 100 inscritos numa quinta-feira de manhã, com uma discreção que foi quase irônica. Não houve cerimônia, não houve comunicado interno. Renata simplesmente mandou uma mensagem no grupo do conselho dizendo: "Chegamos em 100", com um ponto final que continha toda a sobriedade necessária. Eduardo respondeu com um único caractere. Paulo Mendes, o diretor de RH, respondeu com 3 linhas de celebração, que foram a versão corporativa do mesmo sentimento. Renata havia combinado de levar a Isabela para conhecer o Parque Ibirapuera naquele sábado. Era um programa que haviam planejado há semanas. Isabela havia feito um trabalho escolar sobre a fauna urbana de São Paulo e havia ficado obcecada com a possibilidade de ver o quero-quero de perto. O que Renata havia prometido solenemente que era possível se fossem cedo o suficiente. Combinaram de ir às 8 da manhã. Eduardo perguntou, numa das conversas da semana, se poderia ir junto. Renata ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Vou perguntar para Isabela." Isabela, quando consultada naquela noite, depois do jantar, com a seriedade que a mãe havia dado à consulta, ficou em silêncio por 3 segundos, uma eternidade em tempo de 11 anos, e disse: "O homem da padaria." Renata disse: "Ele mesmo." Isabela disse: "Ele sabe alguma coisa sobre quero-quero?" Renata disse que não sabia. Isabela disse: "Então ele vai aprender." E voltou para o tablet com a conclusão encerrada. Eduardo chegou ao Ibirapuera às 8h menos 5, com 2 cafés com leite da padaria do bairro, numa sacola de papel. A Isabela o encarou por um momento com a avaliação objetiva de 11 anos. Recebeu o café com leite com um "obrigada" preciso e então disse: "Você sabe que o quero-quero defende território, né? A gente tem que chegar antes que eles assumam a área de caminhada porque depois eles ficam bravos." Eduardo disse que não sabia isso. Isabela disse: "Agora você sabe." E começou a andar na direção do lago com a autoridade de quem detém o conhecimento relevante para aquela expedição. Renata olhou para Eduardo com aquele canto da boca que não chegava a ser sorriso, mas era parente próximo. Eduardo olhou de volta com aquele riso genuíno que havia voltado. Foram atrás de Isabela. O parque às 8 da manhã de sábado, em setembro, tinha aquela qualidade específica de quando São Paulo decide ser gentil.
a luz entrando entre as árvores com aquele ângulo rasante que dourava tudo, o ar com a temperatura de quem não havia decidido ainda se ia esquentar ou não, os patos no lago fazendo o barulho específico de patos que não estão com pressa. Isabela encontrou os quero-queros na área gramada perto do Museu de Arte Moderna. 2, parados com aquela postura de sentinela que quero-quero tem, os olhos amarelos avaliando o território. "Tá vendo o amarelo no olho?" Isabela disse para Eduardo em voz baixa, com a precisão de quem está transmitindo informação crítica. "É eles. Não faz movimento brusco." Eduardo ficou completamente imóvel ao lado de Isabela, olhando para os quero-queros com uma atenção que não era fingida. Havia algo de genuinamente fascinante naqueles pássaros. A postura, a imobilidade vigilante, a cor inesperada dos olhos. "Eles realmente ficam bravos se você entra no território?" perguntou em voz baixa. "Minha professora disse que um atacou um cachorro na semana passada." Isabela disse, com a satisfação de quem tem evidência empírica. "Cachorro grande." Renata ficou alguns passos atrás, segurando os 2 cafés, observando Eduardo e Isabela de frente para os quero-queros. Havia uma naturalidade naquela cena que ela não havia esperado. Não a naturalidade forçada de adulto tentando se conectar com criança através de performance, mas a naturalidade real de 2 pessoas igualmente curiosas sobre a mesma coisa. Eduardo havia abaixado levemente para ficar na altura da Isabela sem perceber que havia feito isso. Não era X, não era X, era simplesmente presença. E presença era a coisa mais rara e mais valiosa que ela havia aprendido a reconhecer. Os quero-queros eventualmente decidiram que os 3 não eram ameaça e retomaram a inspeção do gramado com aquela indiferença soberana de animais que não devem nada a ninguém. Isabela declarou a expedição bem-sucedida. Foram caminhar pela beira do lago. Eduardo e Renata andaram alguns passos atrás de Isabela, que havia avançado com o tablet para fotografar um pato com marcação incomum que havia decidido era cientificamente significativo. A distância entre os adultos e a criança criava uma bolha de conversa que tinha a qualidade das conversas sem audiência. "Ela é incrível", Eduardo disse. "Eu sei", Renata disse, com aquele orgulho simples. "Você fez isso", Eduardo disse. "Ela se fez", Renata disse. "Eu só não atrapalhei", Eduardo sorriu. Havia uma forma de amor naquela resposta que era completamente diferente da modéstia. Era o amor de quem entende que o papel de pai ou mãe não é construir, mas não destruir o que já está lá. Pensou nos filhos em Moema, no álbum de fotos do Lucas, no Felipe que havia atendido e não desligado depois de 2 minutos. "Você vai ao Ibirapuera com o Lucas e o Felipe?" Renata perguntou. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. "Ainda não", disse. "Mas vou propor." "Propõe logo", ela disse, com aquela diretividade gentil. "Vou propor hoje", ele disse. "Melhor", ela disse. Isabela voltou com o tablet, mostrando a foto do pato. Era, de fato, um pato com marcação incomum, branca e marrom, num padrão que não era o padrão comum. "Vou perguntar para minha professora o que é", disse, com a urgência de quem tem dado novo que precisa ser classificado. "Pode ser híbrido", Eduardo disse. Isabela o olhou. "Como você sabe? Patos em parque urbano cruzam com espécies diferentes às vezes", ele disse. "Vi um documentário uma vez." Isabela considerou essa informação por um momento com a seriedade que dava a informações novas. Depois disse, "Você pode ser útil." E voltou para o lago para mais fotos. Renata olhou para Eduardo. Eduardo olhou para Renata. Não havia nada que precisasse ser dito naquele momento. Havia apenas a manhã de setembro no Ibirapuera, os patos no lago, a Isabela fotografando com a urgência de cientista de 11 anos, o café com leite morno ainda na mão de Renata e a cidade ao redor existindo com toda a sua complexidade barulhenta e humana. Pela primeira vez em muito tempo, tempo suficientemente longo para que a comparação tivesse peso real,
Eduardo Carvalho estava completamente presente num lugar sem querer estar em nenhum outro. E ali, naquele parque no coração de São Paulo, com a luz de setembro dourada entre as árvores e uma criança de 11 anos catalogando patos com urgência científica, Renata percebeu que aquilo era riqueza, não era os 15 000 num envelope de mármore, não era o escritório no 11º andar com vista das janelas acesas, não era nenhuma das coisas que tinham preço e por isso tinham também o poder de ser usadas para medir. Era isso. Uma manhã de sábado, com café com leite esfriando na mão, um homem aprendendo sobre quero-quero, uma filha que havia dito você pode ser útil com o mesmo tom que dizia você tá linda mãe, a cidade ao redor sendo cidade e ninguém precisando de mais do que aquilo. Era presença, era escolha, era o milagre específico de duas pessoas de mundos completamente diferentes terem decidido, cada uma por seus motivos e ao seu tempo, que a verdade era mais importante do que o conforto de não a dizer. E toda sexta-feira, às 7 horas, 2 cafés esperariam na padaria do Tatuapé, não como rotina, mas como escolha feita de novo toda semana, que é a única forma que uma escolha verdadeira pode ser feita.